E aí pessoal, tudo bom? Espero que sim. Então vamos continuar nosso estudo de roteiro. Como eu havia prometido, a gente vai falar sobre o ato 1. E, como eu tinha dito, vou usar um programa que eu acho fantástico para explicar um pouquinho sobre a estrutura de roteiro e sobre o ato 1. Esse programa chamado de Contour for Windows, eu acho um programa fantástico, porque ele funciona assim, ele te coloca um monte de perguntas, lacunas para responder, deixa em branco, que está respondido, já vou explicar por quê. Para todas as questões que são necessárias para a gente escrever um filme, um roteiro de filme de cabo a rabo. E muito além de ajudar a gente a compreender a estrutura e ter as informações que a gente precisa para escrever, ele explica nessas caixas aqui do lado cada situação que ele coloca aqui. Então, é uma forma excelente de estruturar uma história e de estudar a estrutura narrativa. Eu fiz um review desse programa num site que eu sou colunista no Vida de Escritor. Eu vou colocar na descrição do vídeo para quem quiser dar uma olhada, que eu vejo mais a fundo. Tem uma meia hora de review que eu falo sobre o programa e sobre vários aspectos da teoria narrativa, da storytelling. Outra informação que eu acho bacana falar agora é o seguinte: como eu já disse, ele te dá a estrutura narrativa que eu ando falando e ele tem exemplos aqui de filmes ótimos, excelentes, que todo mundo gosta e conhece, e como esses filmes se encaixam nessa estrutura narrativa aqui, que parece ser uma fórmula. Não se importem com fórmula. Vira e mexe, alguém fala que não pode ter fórmula, que não pode ser previsível, assim, um assado. Eu não concordo com isso, não deem bola. Depois dos gregos não existe nada, absolutamente nada original ou com uma forma ou estrutura diferente. Tirando talvez o Dom Quixote e Shakespeare. Então, se você não é o Cervantes, se você não é Platão, ou sei lá quem, ou se você não é o Shakespeare, então não se estresse de utilizar uma estrutura que todo mundo usa e tem gente que ganha milhões utilizando essa estrutura. Um beijo para esse povo aí. Então, antes de falar sobre o ato 1, vamos recapitular sobre aquilo que eu já falei daquelas 4 questões fundamentais. Quem é o personagem principal? O que o personagem principal tenta alcançar, quem está tentando parar o nosso personagem principal e o que acontece se o personagem principal falhar, o que está em jogo. Essas questões a gente vai ter que ter em todo o filme, porque senão as coisas não vão fazer sentido. E o bacana desse programa é que ele preenche essas lacunas aqui com os exemplos de filme. A gente tem aqui o Star Wars, Luke Skywalker, Beleza Americana, Kung Fu Panda, Quarto do Pânico, Seven, Silêncio dos Inocentes, Quem Quer Ser Milionário, Star Trek, Star Wars, O Cavaleiro das Trevas, Incríveis, Sexto Sentido, Transformers e por aí vai. Então, são filmes que não dá para dizer que é ruim, são ótimos filmes. E todos eles se encaixam perfeitamente nessa estrutura aqui. O que vai ser mais assustador de saber, quando a gente ir mais para frente, é que cada ato tem uma série de pontos e bota pontos de roteiro nisso e todos os filmes se encaixam nessa estrutura aqui. Então eu acho que é uma boa ideia, se a gente é um roteirista iniciante, utilizar esse tipo de coisa para nos ajudar a escrever os nossos primeiros roteiros. Então vamos começar a nossa análise. Eu vou usar o Star Wars, porque desses aqui eu acho que é o que mais eu conheço para poder falar. A gente tem que iniciar pelo início, as questões fundamentais, que a gente sabe. O personagem principal é o Luke Skywalker. O que o personagem principal está tentando fazer? É resgatar a princesa. Ele não está tentando virar Jedi, ele não está tentando salvar o mundo, ele quer salvar a princesa. Isso é demonstrado no primeiro ato. Quem está tentando parar o personagem principal? É o Império. E o comandante lá da nave, o Grand Moff Tarkin e o Darth Vader. Isso todo mundo sabe. E o que acontece se o personagem principal falhar? A princesa vai morrer e o Império vai destruir os rebeldes. Ou seja, Luke, é melhor você ser bem sucedido, senão vai tudo pro espaço, literalmente. Então, uma vez que a gente consegue responder, e a gente sabe essas 4 perguntas básicas,
A gente pode começar então, eu vou direto ali para o ato 1, porque aqui ele já vai mostrar uma faceta interessante que eu não falei ainda. Os criadores desse programa, eles dividiram a estrutura do roteiro na estrutura aristotélica de 3 atos, porém, contudo, entretanto, todavia, eles dividiram o segundo ato em 2. E eles colocam nomezinhos aqui bonitinhos para descrever cada ato. Depois eu vou falar sobre cada um, vamos falar sobre o órfão. Por que ele chama o primeiro ato 1, o ato 1 de órfão? Do lado direito tem essas caixas aqui que explicam que isso não saiu do nada, que eles têm uma explicação para isso. Porque geralmente os filmes, os personagens principais, eles são órfãos. Ou eles são órfãos, como aqui diz, ou eles são órfãos reais, eles não têm pais, ou eles são órfãos no sentido figurado. São pessoas isoladas, pessoas com conflitos, são pessoas que procuram o seu lugar no mundo. Então é uma questão de sentido figurado, mas os nossos personagens sempre são órfãos. Se a gente for ver aqui no Star Wars, o Luke Skywalker, ele é um órfão, ele vive com os tios deles. Se a gente pegar o Beleza Americana, que é um drama, o que a gente vai ter? O personagem principal é o Lester. E o Lester, a princípio, ele não é órfão, mas por que ele é um órfão no ato 1? O Lester, ele é um órfão no ato 1 porque ele não se encaixa mais no mundo que ele vive. Essa aqui é a pergunta que o programa faz. Como o personagem principal é órfão no ato 1? Aqui ele explica, o Lester, ele está trancado, preso no trabalho dele. Ele não é amado pela sua mulher nem pela sua filha. Ele é completamente desrespeitado por quase todo mundo que ele conhece. Ele é completamente sozinho. Então, ele é um órfão num sentido figurado. Isso vai nos ajudar a gente criar uma conexão emocional com esse personagem. É assim que se constrói personagens de filme. Ok, uma vez falado por que o ato 1 se chama de órfão, vamos ver alguns outros aspectos que a gente tem que ter no roteiro, conforme esse modelo, no ato 1. A primeira questão mais geral que eu quero falar é: o ato 1 serve para a gente estabelecer isso aqui. Quem é o personagem, o que ele quer, quem é o antagonista e o que está em jogo. Essa é a apresentação do nosso filme. O ato 1, geralmente, ele dura em torno de 30 minutos nos filmes. Tá? A gente tem que estabelecer isso aqui para as pessoas saberem qual é o conteúdo do filme. Existe uma noção também sobre os 10 minutos iniciais do filme. No livro Manual do Roteiro do Sid Field, ele explica que os 10 primeiros minutos do filme são os minutos mais importantes do filme, porque nos 10 primeiros minutos a gente tem que responder aquelas 4 perguntas, a gente tem que apresentar quem é o personagem, o que está em jogo, quem é antagonista, para a pessoa investir o seu tempo e investir emocionalmente para assistir o filme. Porque se ela não investir emocionalmente para assistir o filme, ela pode até assistir o filme até o final, mas ela não vai gostar, não vai entender e vai achar sem pé nem cabeça. Na pior das hipóteses, vai assistir 10 minutos e vai desistir, vai pegar outra coisa para ver. A gente vive num mundo de Netflix, então a pessoa assiste um filme 10 minutos, não se convenceu que é legal, já dá um stop e vai procurar outra coisa para ver. Então, como roteirista, a gente tem que ter isso em mente. A gente tem que agarrar a atenção da nossa audiência nos primeiros 10 minutos e não deixar essa atenção cair. E como é que a gente faz? Estabelecendo aquelas 4 perguntas e colocando o nosso personagem principal como um órfão.